Olá, meu nome é Christian e hoje vim falar sobre o livro Vem Agora e Eu Te Enviarei, do autor Miguel Mar. Esse livro mostra que nós estamos vivendo nos tempos finais e de como devemos nos preparar para os tempos do fim. No livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, diz: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E você? Você tem essa preocupação de como você vai estar para se encontrar com Deus? Porque todos nós nos encontraremos com Ele. E você, está preparado? Mas para nos encontrarmos com Ele, nós precisamos ter um viver diferente. E em Mateus 25 relata duas parábolas. Uma é a das 10 virgens e a segunda é a dos talentos. Na parábola das 10 virgens, mostra que elas estavam se preparando para se encontrar com o noivo. Em meio a tantas atividades, temos o sentimento de que nós estamos caminhando diariamente para se encontrar com o noivo? Nesta parábola nos apresenta 10 virgens, nas quais 5 eram prudentes e 5 nécias. E a diferença entre as prudentes e as nécias era que as prudentes levavam o azeite nas vasilhas, já as nécias não. E o que significa o azeite nas vasilhas? O azeite refere-se ao Espírito, que é armazenado diariamente em nosso interior. As virgens nécias pediram às prudentes que lhes dessem um pouco de seu azeite, o que lhe foi negado. E por quê? Porque o azeite são nossas experiências pessoais e diárias com o Senhor, e isso não tem como dar. E quais são suas experiências com Deus? Deus levanta todo dia uma situação para que nós possamos buscar experiências com Ele, buscarmos comprar o azeite. No livro de Isaías 55:1 diz: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Preste bem atenção. Aqui comprar é pagar o preço. Aqui não se refere a produzir algo, e sim de buscar algo que já está feito. O Senhor já preparou tudo para nos tornar vencedores. Basta nos comprar. E a segunda parábola de Mateus 25 é a parábola dos talentos. Aqui ele chama os seus servos e lhes confia os seus bens. E a um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. E os que receberam mais saíram imediatamente a negociar. E o que recebeu 1 talento nada fez. E de acordo com Mateus 25, o Senhor ele verá se nós preparamos o nosso azeite e se negociamos os nossos talentos. Deus está semeando em nós o Espírito e a Palavra. E qual o resultado disso? É o próprio Deus que realizará todas as coisas por meio de nós. Nós devemos assumir responsabilidade. Em Lucas 19, 12 e 13 diz: Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte. Muitos cristãos na China sofreram perseguição e foram presos. E ao serem presos foram condenados por 20, 30 anos. E então depois desse momento eles iam para um lugar em que eles perguntavam, eles falavam: nega o Senhor que você pode ser livre, senão você volta para a prisão. E então eles falaram: eu, quando me entreguei minha vida ao Senhor, eu não entreguei por 20 ou por 30 anos, mas por toda a minha vida. E você, por quanto tempo você entregou sua vida ao Senhor? Em Marcos capítulo 13, versículo 34 a 37, fala da vinda do Senhor e do modo como Ele virá. Ele diz que Ele virá como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Por isso vigie, para que quando o Senhor voltar não sejas pego desapercebido. Nós vemos que o Senhor deu uma missão a cada um. E se nós hoje que estamos no corpo de Cristo, a igreja, devemos saber que nós temos parte nisso. Que existe algo que o Senhor confiou a mim e espera que eu cumpra. Nós recebemos uma procuração de Deus para fazer algo em seu nome. Porém, se nós não estivermos fazendo nada, não desejaremos a sua volta. A função de um porteiro é guardar a entrada e a saída de um lugar. Vigiar significa então que somente entrará ou sairá aquilo que você permitir.
Por isso, quando o mundo quiser entrar em nosso coração ou em nossa casa, nós devemos impedir. Quando o Senhor voltar, Ele verificará o registro de entrada e saída das coisas de nosso coração ou de nossa casa, para medir a nossa vigilância. Devemos deixar a palavra de Deus entrar, mas impedir que ela saia. E nós devemos esperar a vinda do Senhor, pois um dia o Senhor encontrará em cada cidade aqueles que o esperam. No livro fala também de 3 chamamentos que o Senhor fez para 3 pessoas, que foi Abraão, Moisés e Isaías. No chamamento de Abraão, Deus apareceu para ele e o chamou. Porém, a princípio, ele não atendeu a esse chamado. Porém, o Senhor apareceu pela segunda vez e o chamou, e dessa vez ele atendeu. Nisso podemos tirar uma lição, que o chamamento de Deus é irrevogável. Mesmo que você falhe, erre e cometa erros, o Senhor não revoga o seu chamamento. Uma vez que o Senhor o chamou, Ele não vai desistir de você. O segundo exemplo é o chamamento de Moisés. Moisés, aos 40 anos, tinha certeza de que o Senhor o tinha chamado para libertar o seu povo. E então, quando ele foi tentar fazer aquilo por si mesmo, ele falhou. Então ele foi para o deserto e permaneceu ali durante 40 anos, até que o Senhor o chamou pela segunda vez. E então, quando o Senhor o chamou pela segunda vez, ele já não tinha mais aquela certeza e autoconfiança que ele tinha no primeiro chamamento. Muitas vezes, ao Senhor nos chamar pela primeira vez, nós somos autoconfiantes a ponto de achar que o Senhor escolheu a pessoa certa, é isso mesmo, e que nós, por nós mesmos, vamos conseguir cumprir o chamamento do Senhor. Porém, o Senhor permite que nós falhemos, para que nós vejamos que não é nós que faremos a obra do Senhor, e sim Ele que fará a obra por meio de nós. No segundo chamamento do Senhor, não era mais Moisés que ia lá libertar o povo, porém era o Senhor o usando como o libertador. Era Ele e o Senhor, e aquele que apareceu na sarça para ele, que estaria com ele para lhe dando assistência e sendo a fonte do poder que Moisés necessitava para libertar o povo de Deus. E então Deus mostrou 3 sinais que validariam o seu comissionamento divino por meio de Moisés. E o primeiro sinal foi que o bordão de Moisés, ao ser lançado na terra, se tornou uma serpente. Ou seja, esse primeiro sinal mostrava que Moisés já não confiava em si mesmo. O bordão é usado para sustentar alguém, ou seja, mostrava que em que você se sustenta. Você se sustenta em si mesmo ou é no Senhor? É o Senhor que é o seu sustento ou é você mesmo? O segundo sinal foi que a mão de Moisés se tornou leprosa, mostrando a condição, de nosso homem, que nós somos falhos e que nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir a obra do Senhor. Assim, não nos consideraremos melhores que os outros ou os julgaremos por causa disso, porque nós também somos falhos. E o terceiro sinal era derramar as águas do rio Nilo em terra seca, e elas se tornariam em sangue, mostrando que até mesmo o melhor que o Egito podia dar, que simboliza o mundo, é morte. E a última lição que Moisés aprendeu foi que ele precisava da cooperação de outros. Moisés só aceitou ser enviado por Deus quando Deus o deu Arão por boca. E isso mostra claramente que aqueles que são usados pelo Senhor sentem claramente que sem os irmãos não conseguirão realizar a obra que o Senhor os entregou. E o terceiro exemplo de chamamento é o de Isaías. Deus apareceu a Isaías pela primeira vez depois da morte de Uzias, que era um rei orgulhoso, o que mostra que Deus não aparece aos orgulhosos. Nós só podemos ouvir o Senhor quando nos humilhamos. A humildade é fundamental para o nosso serviço a Deus e para o seu chamamento. Outra coisa no chamamento de Isaías é que, diferente de Moisés, em que Deus lhe deu uma ordem, no caso de Isaías foi diferente, pois Deus ele não deu uma ordem a Isaías, porém ele abriu seu coração. Ele fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, após Isaías ser tocado pelo Senhor, ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse caso, Deus abriu seu coração para Isaías. Isaías, então, sendo tocado pelo Senhor, ele se ofereceu. Contudo, lembre-se que Deus ele pode dizer sim ou não.
Caso você não esteja preparado nesse momento, ele dirá não. E se você estiver pronto, ele dirá para você ir. Porém, lembre-se, nunca vá por conta própria. Porque aqueles que servem por conta própria são voluntários e não têm responsabilidade. Eles apresentam-se momentaneamente para ajudar um pouco. Porém, ao surgir algo que eles consideram mais importante, eles logo vão embora. Porém, aqueles que foram enviados por Deus não voltarão até que o Senhor ordene que eles o retornem. Mas saiba que o chamamento de Deus é irrevogável. Então, mesmo que você venha a falhar, saiba que o Senhor voltará ali para te chamar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Um fato importante é que Deus nos concedeu dons e nos chamou. E o seu chamamento é irrevogável. Ele não se enganou ao nos chamar e jamais voltará atrás nessa decisão. Ainda que desistamos após receber a sua incumbência, Ele nos chamará novamente. Pois esse é o modus operandi de Deus. Toda vez que o Senhor nos chama, nós somos mudados. Isso ocorre porque Ele é o Deus da glória que se aparece e se revela para nós. E o poder do seu chamamento está em sua aparição. Quando Deus aparece a nós, todas as coisas desaparecem, perdendo o seu valor. O chamamento de Deus é santo e especial, que nos diferencia de todas as outras pessoas. Enquanto o mundo caminha para a destruição por seguir o chamamento do inimigo, nós caminhamos para o alto. E o nosso caminho é diferente, pois o nosso chamamento é diferente. Desse modo muitos estão descendo, mas nós subindo. Amém. Há uma irmã na China que, embora não tenha estudado muito, recebeu um dom de compor hinos. Ela escreveu milhares de canções que são cantadas pelos cristãos chineses. Há um hino que diz: Senhor, eu quero lhe agradecer, porque no meio de bilhões de pessoas você me escolheu. Entre tantas e tantas pessoas você me escolheu para ser seu. Algo importante que nós precisamos saber é que o mundo irá nos chamar diversas vezes. E quando vocês ouvirem esses chamados, vocês devem se lembrar do Senhor falando com vocês. Chamei você para ser meu e não do mundo, para ser diferente e não como todos os outros. Devemos permitir que Cristo seja o Senhor de nossa vida, que Ele reine sobre nossa vida, para termos a realidade do reino. Que Ele seja o cabeça para nos governar, para nós experimentarmos a realidade do corpo. E que Ele seja nosso único noivo, para que tenhamos a realidade de sua noiva. Nosso viver e nosso serviço são importantes para a conclusão, o cumprimento da meta que o Senhor tem em seu coração. Se nosso serviço produzir essa realidade, o Senhor voltará. Essa é a nossa responsabilidade e participação. Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o nosso Senhor. E se você quiser saber mais detalhes do livro, acesse www.arvoredavida.org.br e adquira o livro Vem Agora e Eu Te Enviarei. Amém. Jesus é nosso Senhor.